E aí pessoal, tudo bem? Hoje falarei sobre marcas de tinta. Muita gente me manda mensagem perguntando qual que é a marca da tinta que utilizamos aqui no nosso processo de pintura. E vamos lá, né? Vamos desvendar esse mistério aí. Para quem quer saber qual a marca de tinta para fazer uma laca brilho perfeito, continue nesse vídeo. Bom, sem grandes mistérios, vamos para as marcas. Aqui na minha região existe 4 grandes marcas de tinta, né? Tem uma que é bem antiga, que está surgindo, isso com base na Formobile que aconteceu recentemente, mas das que eu já usei, já tive contato, conheço 4 grandes marcas. Eu acho que, falando de marca conhecida, né? Não reconhecida, mas conhecida, a primeira é a Sarlac, a segunda é a Montana, a terceira fica entre a Farben e a Eve, né? E a quinta, que eu não conheço, é uma empresa chamada Rochesa. E afinal de contas, dentre dessas, e eu acredito que tenha outras marcas, talvez com uma abrangência menor, mas dentro dessas, voltado para o setor moveleiro, qual que é a melhor? E aí eu digo assim, ó, a melhor, na minha visão, é aquela que você vai conseguir ter acesso na sua região, que vai atender ao seu processo de pintura e que você consiga ganhar o seu dinheiro. E aí por que eu digo isso? Já tive a oportunidade de testar as 4 marcas de tintas. E aí o que eu pude perceber que dessas marcas, pensando em preço. Preço não muda muito entre as marcas. Cada marca acaba tendo uma variação. E aí eu sempre costumo brincar que as marcas funcionam parecidos com as operadoras de celulares, né? Fazendo uma comparação. Por exemplo, tem, acho que operadoras de celular que cobra por minuto. Tem outras operadoras que cobram assinatura mais consumo. Outras cobram, fazem pacotes, enfim. Mas se você for parar para pensar, né, analisa assim, ó, quanto que você consome de minutos, quanto que você consome de, sei lá, internet. E aí você vai para esses pacotes e você pesquisa, você vai reparar que na maior parte das vezes o preço muda pouco. É coisa de real, coisa de, sei lá, centavos. E na prática não muda muito. Aí vamos pensar em cobertura, né? Assim, aonde funciona, onde não funciona. Pelo menos aqui onde eu moro, atualmente, não muda muito, né? Assim, praticamente todas as operadoras têm cobertura em todas as regiões. Umas
com uma dificuldade em algumas regiões e outras não, mas no geral é igual. E aí voltando aí para o nosso assunto, que é tinta, marcas de tinta, é a mesma coisa. Das 4 marcas que eu testei, existe sim variações entre elas. Preço é uma delas? É. Então, quando eu comecei a falar de pacote de celular, né, então o que que acontece? Para quem usa o PU, ele tem assim, o PU ele é formado pela tinta, catalisador e o diluente. Cada fabricante ele tem uma proporção de uso desses 3 componentes. E aí que mora a grande sacada que eles fazem. Umas colocam o preço de tinta bem atrativo, mas ele compensa entre o diluente e o catalisador. Outras, né, se utiliza do catalisador e, enfim, faz esse balanceamento entre os 3 produtos. E aí o que eu aconselho? Né, o que eu aprendi? Faça o cálculo sempre do litro preparado. E o que quer dizer isso? Você pega assim, a tinta, mais o catalisador, mais o diluente, na proporção que é recomendado pelo fabricante e vê o preço. Aí você pega do outro fabricante, acompanha a mesma catálise, mesma diluição e vê o preço. E aí você vai notar que a gente fala de centavos de diferença, né? E aí por que isso, na minha opinião, tá? Como leigo, não sou químico, não tenho nessa formação. Acredito eu que fornecedor de resina para os catalisadores, fornecedor de corantes, né, que pigmentação para tinta, enfim, todos os fornecedores das indústrias químicas, né, que uma fabricante de tinta é uma indústria química. Se resume a sei lá, poucos fornecedores no mundo. Me falaram que para os catalisadores existe 4 fabricantes de resina para os catalisadores. Então, assim, ó, da mesma forma, né, acredito eu que a diferença entre os fabricantes é o poder de compra, de consumo, né? Então, teoricamente, um grande fabricante de tinta, ele teria um poder de barganhar perante os seus fornecedores melhor do que um pequeno fabricante de tinta. Mas, por outro lado, também eu acredito que o grande fabricante de tinta ele tenha muito mais custos, tudo bem que pulverizado, do que um pequeno fabricante de tinta. E no final das contas, não existe mágica. Então, a maioria trabalha num nível de preço, com uma certa variação. Falei então sobre preço, né? Como que eu Carlos, comparo o preço. Ali estou preparado. Outra questão também, cobertura. E aí o que eu quero dizer com cobertura? Você deu
normalmente a gente acaba dando 2 demão no mínimo para mais. E aí esse para mais, existe fabricante de tinta que em 2 demão a peça já está perfeita. Que normalmente é mais caro. Existe fabricante de tinta que você precisa dar 3 ou 4 demão para chegar na mesma cobertura, que normalmente tem um custo mais atrativo. E aí, antes de você decidir o que você vai fazer, recomendo você testar. Por quê? Porque às vezes você está levando gato por lebre. Esse é antigo, hein? E o que quer dizer com isso? O que eu quero dizer com isso? Que às vezes você está achando que você está tendo vantagem, hipoteticamente, por exemplo, não, é um pouco mais barato essa tinta. Aí, normalmente a gente costuma avaliar preço de tinta, a gente esquece o catalisador e o diluente. Lembra do primeiro item que eu falei, do preço. Então só aí talvez você está achando que está tendo vantagem e não está. Segundo passo, você chega lá, começa a aplicar e não cobre. E aí você dá 2 demão, aí você dá a terceira, a quarta, sabe lá a quinta, para chegar num bom acabamento. E aí concorda que se você tem uma tinta que em 2 demão você já chega no resultado. Como a que você usou 4 demão ou 3 demão, você gastou muito mais material do que as duas. E será que a vantagem do dinheiro vai ser tão vantajoso assim para compensar mais 1 ou 2 demão a mais que você deu? Entenderam a lógica? Então assim, nem sempre avaliar a tinta só pelo dinheiro é vantajoso. É um item importante, é um item extremamente importante. Mas você tem que tomar cuidado. Porque às vezes você está achando que você está ganhando, mas você não está. E eu vejo muita gente caindo nessa. Mais um item. Vocês estão achando que é simples. Não, não é simples. Em se tratando do brilhante, existe mais um fator. Alastramento. E o que é o alastramento? O alastramento é a tal temida casca de laranja. Quanto menos a tinta alastrar na superfície da peça, maior a probabilidade de ter casca de laranja. Quanto mais casca de laranja, mais tempo de polimento, mais material de polimento e maior risco de repintura.
Então, quando a gente pensa em tinta, a gente tem que ter isso na cabeça. Não é só preço, não é só cobertura, mas também é o poder de alastramento da tinta. Mas aí você tem que ter em mente também assim, ó, outros fatores que aí eu posso falar em outro vídeo se vocês quiserem. O que vai influenciar diretamente na tinta? A cobertura, enfim. É a pistola e a infraestrutura de ar que você tem. Então assim, ó, vou fazer uma outra comparação. Imagina que você tem um Fusca, tão amado Fusca. Você chega no posto de gasolina e você fala assim, coloca a melhor gasolina que você tiver. Sei lá, não sei quanto que tá o melhor preço da gasolina, mas vamos supor que esteja R$9 o litro da gasolina, no preço de hoje. Não sei quando você vai estar assistindo esse vídeo, mas eu acho que hoje uma gasolina comum deve estar uma faixa de uns 6 e pouco, acho. É que eu coloco etanol. Mas essa proporção. O nosso amado Fusquinha vai andar mais rápido? Talvez o motor vai gostar, né? Mas ele vai andar mais rápido, ele vai produzir mais potência, ele vai, sabe, virar um esportivo? Acho que não, né? Vai melhorar um pouquinho, sim, acredito, mas não vai melhorar muito. E exatamente essa comparação que você também tem que colocar na cabeça. Se você tem uma pistola, a qual o poder de transferir a tinta, né, de dar um bom acabamento não é bom, sinto te dizer assim, ó, não importa a marca, não importa o preço, não importa a capacidade da tinta. Pode ser que você não consiga atingir o resultado. E aí, assim, ó, o que eu vejo hoje na pintura? A pintura é um conjunto de fatores. Aí alguém já deve estar perguntando assim, pô, Carlos, mas e aí? Eu preciso ter... Então eu preciso comprar a tinta mais cara, a pistola mais top, o mega hiper compressor e nananana. Não, porque também existe um ditado assim, ó, não é assim, não é preço. Não é preço que determina se o que você vai ter em mãos vai ser excelente ou não. Fazendo uma outra comparação com carro. Hoje eu tô... Imagina assim, ó, nós, motoristas convencionais, a gente entra num super esportivo, numa Ferrari, numa Lamborghini. A chance de a gente, né, nós, causar um acidente num carro desse é absurdamente grande. E por quê? Porque a gente não sabe dirigir um carro assim.
A gente está acostumado a dirigir os carros normais aí que a gente encontra na rua. Mas a gente não está acostumado a acelerar ou andar num carro de tamanha potência. E aí a mesma coisa acontece na pintura, né? Nem sempre o mais caro, o melhor, o mais sofisticado, enfim, vai te atender. Existe o equipamento, existe o produto, existe a infraestrutura correta para cada forma de que cada um trabalha. Né? Então assim, ó, para quem estava já pensando, não, preciso então tudo muito caro e tal, não. Né? Ao longo do caminho aí que a gente for falando mais, acredito que vocês comecem a pegar a ideia de como funciona realmente a pintura. Então assim, ó, para não fugir do tema, marcas de tinta. Então assim, ó, antes de pensar em marca, antes de pensar se a marca que você está utilizando ou não é boa ou ruim, o principal a principal ideia que você não pode perder de vista: preço do litro preparado, né? Esquece, né? Não liga mais pro seu fornecedor e fala assim: fulano, qual que é o valor da tinta? Pô, tá caro. Então vê lá aquele mais barato. Talvez o mais barato está saindo mais caro para você, por falta de cobertura e um alastramento ruim. Ou o baratinho lá tem um catalisador por um preço absurdo. Ou um diluente por preço absurdo. E antes que eu me esqueça, se você é o cara que você chega e fala assim: então eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar da marca A, que é mais barata, a tinta, eu vou pegar o catalisador da marca B, que é mais barato, e eu vou pegar o diluente da marca C, que é mais barato. Aliás, diluente não, porque diluente é caro. Eu vou colocar thinner. Eu vou colocar o thinner de limpeza para diluir e fazer o trabalho. Aí, independente qual seja a marca, se é A, B, C, meu amigo, eu tenho um recadinho para te dar. Você está à beira do abismo. Se não deu nada errado ainda, você é o cara que gosta de desafiar a vida, né? Não faça isso. Né? Não faça isso porque os fabricantes de tinta, eles formulam os seus produtos com base dos produtos deles. Né? Então, assim, o fornecedor A, ele formulou a tinta para receber o catalisador dele, o diluente dele, e esse pacote ele consegue assegurar uma qualidade, uma cobertura, uma durabilidade de cor, de dureza da superfície. O outro B é a mesma coisa, o outro C é a mesma coisa. Agora, se você começa a misturar fabricantes, o que pode acontecer? Pode ser que você está afetando poder de cobertura, resistência do material e a resistência
da cor da tinta. E aí, sabe o que isso quer significar? Sabe o que significa isso para você como profissional, para o cliente que você está atendendo, que o seu serviço não presta? Porque eu tenho certeza absoluta que se o cliente recebe um móvel hoje e daqui 3 a 6 meses ele vê que o móvel ou a peça que você pintou, a porta, o rodapé, enfim, começa a ficar feio, a culpa é sua. Não adianta falar, tinta, não, a culpa é sua, porque a escolha do material foi você que fez. E aí, o que acontece com o seu preço de venda? O que acontece com os seus serviços? E aí eu te pergunto, valeu a pena? Você economiza hoje para perder o seu futuro? Você economiza hoje para você deixar de ganhar lá na frente? Você economiza hoje para perder os seus clientes? E aí eu digo que essa economia, na minha visão, uma economia equivocada. Então assim, não defendo marca, não defendo comprar o barato ou caro, eu defendo assim, que aquele produto a qual você fez vários testes, usando os catalisadores e diluentes das suas próprias marcas, seja, sabe, eficiente, eficaz para a sua produção. Que a sua infraestrutura, que inclui o espaço, a área de preparação, área de pintura, sistema de ar, enfim, que atenda o seu processo, a sua realidade. Nós temos que sempre evoluir, né? Pelo menos essa é a minha meta. Tudo, né, em termos de ferramenta, não sei se todos são assim, se todos somos iguais, mas normalmente quem trabalha com mão de obra adora a ferramenta, e eu não fujo disso, eu adoro a ferramenta, não importa se é de pintura ou seja de qualquer coisa. Muito das ferramentas e da infraestrutura que eu tenho hoje, eu sonhei muito, né? Foram várias noites imaginando eu ter aquele equipamento. E ao longo de uma jornada de muito trabalho, muito serviço, graças a Deus, eu fui conquistando. Né? Então assim, ainda tenho ferramentas que eu gostaria de ter. Ainda tem pistolas de pintura que eu gostaria de, ao menos, poder experimentar e ver a diferença do que eu tenho hoje. E aí o que eu quero dizer, não importa se você vai fazer por hobby ou por profissionalmente, a gente sempre estaremos um passo atrás. Ao menos que você tenha dinheiro sobrando, sabe? Tipo assim, não, tipo, eu tô de boa, né? Posso comprar qualquer coisa.
Enfim, aí você vai investir aí numa baita de uma infraestrutura de pintura, com pistolas as melhores que puder e as tintas melhores que tiver no mercado mas tem uma coisa que eu não garanto para você, que a sua pintura vai ficar excelente. E aí eu volto a falar, preço, qualidade das ferramentas, da sua infraestrutura, não adianta nada, né? As melhores tintas não adianta nada se você não souber aplicar, usar. Entenderam? Lembra sempre do super esportivo. Não adianta você ter condição financeira de comprar. Não adianta você ter ele na garagem se você não saber pilotar. Não vou nem falar dirigir, porque dirigir é o que a gente faz, né? Mas pilotar um super esportivo. Então, assim, ó, espero ter esclarecido algumas dúvidas, né? Então, assim, ó, quando eu penso em tinta, eu penso assim, ó, cobertura, alastramento, preço de valor preparado. E se o conjunto de tudo isso vai fazer sentido para o meu processo de pintura. Bom, para quem gostou, dá um curtir, dependendo da plataforma que você está assistindo. Se você tiver alguma dúvida, coloque nos comentários. Se você conhece alguém que queira entrar nesse mundo maravilhoso que é a laqueação, indique para ele e continue acompanhando. Eu estou me organizando e os vídeos sairão sempre às terças e quintas-feiras, às 8 horas da noite, em todas as plataformas que estamos postando. Aguardo vocês para o próximo vídeo. Valeu!